E agora passaríamos, então, à discussão da tese. Eu tenho ela aqui comigo, ministro Gilmar. Vossa Excelência gostaria de ler daí ou prefere que eu leia por aqui e Vossa Excelência... Pode ler, presidente. Vamos lá. Então, ficaram as seguintes teses, propostas pelo ministro Gilmar Mendes. Eu vou submeter uma a uma, porque são diferentes proposições. A primeira: não comete infração penal quem adquirir, guardar, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela, artigo 28.1 do Código Penal, e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, artigo 28.3 do Código Penal. Alguma divergência quanto a essa primeira proposição? Eu sei que houve divergência no mérito, mas acho que ela reflete a posição da maioria. Pois não, ministro Zanin? Senhor presidente, nesta parte, tendo em vista que há uma divergência com relação ao posicionamento que adotei, e há uma distância grande, eu pediria a vênia para não acompanhar esta parte da tese. Mas Vossa Excelência diverge que a maioria entendeu nesse sentido? Não, na verdade, que a maioria entendeu, não. Ela reflete, ao meu ver, o que foi decidido pela maioria. Mas a minha posição não se coaduna com esta parte da tese. Eu entendi, por isso que Vossa Excelência votou vencido no dispositivo. Vossa Excelência votou pela constitucionalidade do dispositivo. Exatamente. Isso já foi consignado. Agora, mesmo os ministros vencidos se pronunciam para verificar se a tese corresponde ao que efetivamente foi a vontade da maioria, mesmo Vossa Excelência divergindo. Tal como já ocorreu, me recordo recentemente, inclusive o ministro Edson Fachin, num julgamento recente, entendeu que a tese havia ficado muito distante da posição adotada por Sua Excelência. Então, nesse caso, eu entendo que não poderia eu referendar esta parte da tese. Tá bom. Vossa Excelência... Presidente Barroso. Coronel ministro Flávio Dino. Apenas para consignar que eu examinei detidamente o voto da ministra Rosa e comparei com a tese proposta pelo ilustre relator. E considerei, e submeto à apreciação de Vossa Excelência, que a ministra Rosa já votou praticamente em tudo. Então, eu considero que eu não estou votando por esta razão. E gostaria de um esclarecimento de Vossa Excelência, uma vez que a ministra Rosa votou, inclusive, dessa direção, desse item 1 que a Vossa Excelência acabou de ler. Eu penso que e é uma dúvida, na verdade. Eu penso que Vossa Excelência tem toda a razão, tanto que eu já consignei aqui o voto da ministra Rosa Weber. Vossa Excelência participou dos debates, enriquecendo-os, mas eu acho que, quanto a votar a tese, já há um pronunciamento da ministra Rosa. Então, o ministro... Ok, ministro Zanin, presidente, era só para deixar claro isso. Tá ótimo, muito obrigado, ministro Flávio Dino. Então, o ministro Zanin pede para ficar vencido na tese. Ministro Cássio. Não pediria para Vossa Excelência, por gentileza, repetir. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação das sanções previstas no artigo 28, 1 e 3 do Código Penal. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, que eu esqueci de saudar, e ao eminente Procurador-Geral da República, então, nessa tese, há aquele esclarecimento que Vossa Excelência prestou já por diversas vezes, que é a expressão ilícito e a questão de que é vedado o consumo... Claramente. Público, né? Tanto que pode ser apreendido. Pode ser apreendido. Veja, eu bem entendo que a posição de Vossa Excelência foi divergente, mas não, tese... mas nesse particular, é isso que depois... Eu queria só esclarecer nesse particular o seguinte.
diminutamente, porque o ministro Nunes Marques está raciocinando ali, eu vou aproveitar esse momento de reflexão dele. O que eu entendo, eu até incluí no voto escrito, que essa figura representa um tertium genus. Por quê? Porque há leis administrativas que prevêem figuras penais e há leis penais que prevêem figuras administrativas. Por exemplo, o Código de Trânsito, a lei ambiental, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é praticamente um código civil específico e ele prevê crimes. Então, não há nem leis e nem sentenças quimicamente puras. Por isso é que eu considero que essa figura do 28 é constitucional, sanções proporcionais, razoáveis, mas que é considerado ilícito. Isso é o quanto basta para que essas consequências se produzam. A apreensão da droga, a aplicação dessas sanções razoáveis que o artigo 28 estabelece, por isso considerei constitucional. Agora, eu não, digamos assim, isso não significa dizer que eu considerei constitucional e porque topograficamente está numa lei, eu criminalizei. Eu considerei que o artigo é constitucional porque ele é razoável, proporcional à conduta praticada. Só isso. Veja, a tese proposta pelo ministro Gilmar claramente espelha o que a maioria decidiu. Não, isso é verdade. É uma infração, é um ato ilícito extrapenal, de natureza administrativa. De modo que eu respeito a posição do ministro Zanin, mas nós temos a praxe de que quem perde, ainda assim, pode concordar que a tese reflita a posição majoritária, que é o caso. Eu entendo, senhor presidente, com toda a devida vênia, que fica um desconforto para o julgador concordar com a tese que é contrária ao fundamento do seu voto. Eu até abordei porque eu coloquei essa era a isso. posição do ministro Marco Aurélio, mas nós superamos. Não. De que quem votasse vencido não votava na tese. A tese não é que corresponda à posição do ministro. A tese é saber se ela reflete a posição majoritária. É isso que é a tese. Eu estou de acordo. Eu não estou de acordo, eu me oponho à tese também. Muito bem. Ministro Zanin, ministro Fux, ministro Cássio. Na verdade, Vossa Excelência foi ao Código Penal, é que o ministro Gilmar, com o apoio da maioria, ele diz que se aplicam as sanções do artigo 28, que são advertência e medida educativa, e suprime prestação de serviços à comunidade, porque é uma pena corporal. E, portanto, a pena corporal tem natureza penal. Só essa que ele excluiu, ficam as outras duas. Presidente, até para lembrar, essa observação veio lá de trás, ainda com a contribuição do ministro Celso de Mello, que concordava com o esboço que fazíamos, mas dizia que, como estava tipificado como pena, não era adequado no sentido da desclassificação. A partir daí é que fizemos essa evolução. Senhor presidente, acho que eu não me fiz entender. Eu não concordo com a técnica de quem votou completamente contrário a esse ponto de vista que tem de concordar com a tese. Eu, particularmente, pelo que consta do meu voto, eu não tenho a menor dificuldade. Eu coloquei que as sanções são cabíveis e que é possível, numa lei penal, ter um tertium genus. Está no meu voto isso. Eu não teria dificuldade nisso. Nisso eu não teria dificuldade. Então, eu só não concordo que quem votou completamente pela constitucionalidade e criminalizou a conduta tenha de se submeter à tese. Não é se submeter. Vossa Excelência já consignou a divergência. Mas poderia ser que a tese do ministro Gilmar não correspondesse à vontade da maioria. E a tese corresponde à vontade da maioria. Mas, não, sem dúvida. Mas esta posição que Vossa Excelência está afirmando, o ministro Zanin, que teve um precedente, segundo o ministro Zanin, foi vencida no plenário. Nós entendemos que mesmo os ministros vencidos votariam na tese para verificar se ela expressava ou não a posição majoritária. Essa tese claramente expressa a posição majoritária. O ministro Toffoli, que votou vencido
na questão de fundo, concorda que a tese corresponde à posição majoritária. Mas se constar assim Mas- que a tese reflete a posição majoritária, acho que não há nenhuma contradição de julgador. Mas é isso mesmo. Votar a tese é saber se ela corresponde à posição majoritária. Ministro Cássio. Minha dificuldade, presidente, é Vocês não, quer dizer, as pessoas que votaram vencidas não estão aderindo a esta posição. Estão apenas acatando que esta posição reflete a vontade majoritária. Não só Isso pode ficar acatando, me expresso, desculpe, presidente? presidente, Talvez é mas isso que eu ia colaborando para a sugerir, formulação senhor daquilo presidente. que foi a vontade da maioria, em razão do colegiado. Essa era uma Evidente que matéria- cada qual tem a liberdade, Exato. como fazia sempre o ministro Marco Aurélio quando vencido, ou ocasionalmente um ou outro colega, como citou agora o ministro Zanin, em determinada situação específica, tem a liberdade de discordar com a tese e registrar o seu voto. Tanto que é votação. É isso. Mas, que é não, mas agora é que veja- discordar da tese não é discordar do mérito. Não, eu acho É saber que se a discordar tese do mérito. expressa ou não a Eu vontade acho Não, que é mas isso majoritária. tem que ficar mérito. explícito, Pode porque, por discordar. É exemplo, isso. Pode Não. discordar. Não, Votar Eu na acho tese. que sim. não, essa nunca foi a prática aqui. A pessoa discorda do mérito, julgando, dando provimento ou negando provimento. A partir do momento em que prevaleceu um ponto de vista, votar a tese é verificar se a tese expressa efetivamente o ponto de vista que prevaleceu. Presidente, Vossa Excelência, me permite, Claro. já que eu fui mencionado e, como não poderia deixar de ser, procedente a observação que o ministro Zanin fez, eu creio que, do que eu depreendo, nós temos, a rigor, nos nossos afazeres de julgamento, que dois momentos. O primeiro momento é esse que já se encerrou. Nós decidimos o caso concreto e formou-se uma vontade majoritária. Neste primeiro momento, cada um de nós, como não poderia deixar de ser, defende o seu ponto de vista e as teses, entre aspas, os pontos de vista são escrutinados e formam-se uma maioria. Formada a maioria, nasce um momento, digamos assim, essencialmente percurium do tribunal, em que o tribunal como que se reunisse novamente para dizer, formou-se uma maioria em tal direção, qual é a compreensão que nós temos chamado de tese, espelha essa vontade majoritária. Aqui faço duas observações. Por exemplo, nas teses presentes, Vossa Excelência está ainda no item 1, mas eu vou me permitir adiantar. Eu votei vencido naquele momento anterior e, portanto, não espelho a posição que defendi, o que está nos itens 4, 5, 6 e 7 da tese. Nada obstante, reconheço que esses itens estão alinhados com a compreensão majoritária que eu, pessoalmente, não segui, eis que desde 2015 sustentava que é atribuição legislativa a fixação de quantidade, mas essa posição não prevaleceu. Nada obstante esse momento percurium, é preciso que o tribunal também reconheça que percurium abre em casos que cada um dos julgadores se sentir assim, para registrar como se faz, aliás, na Suprema Corte norte-americana e alguns outros tribunais, como o próprio Tribunal Constitucional alemão e outros tribunais que funcionam basicamente percúrio, de não se sentir confortável e querer registrar uma posição diversa, como, aliás, se faz com um voto de dissenso, mesmo no julgamento percúrio. Por isso, há casos, digamos assim, excepcionais, em que o julgador não se sente confortável de subscrever aquilo que, essencialmente, não vai ao encontro da sua percepção. E creio que o colegiado precisa ser deferente a esta ordem de ideias. Nada obstante, aqui, da onde profiro o voto, entendo que esse momento percúrio, e por isso já estou adiantando o voto, presidente, me leva a reconhecer que todos os itens propostos pelo ministro Gilmar estão coerentes com a vontade majoritária, ainda que naquele momento anterior o voto que eu proferi não o acompanhasse em todos os itens, portanto, da minha parte. Ótimo. Assim, Deixa eu só fazer uma observação semântica. Já vou lhe dar a palavra, ministro Alexandre. É que, na tradição da Suprema Corte Americana, tanto quanto eu saiba, quando eles falam percurium, é que não tem um redator do acordo.
Per significa a corte falou a uma só voz, você nem fica sabendo quem votou, e ali não tem divergência. O que na Suprema Corte americana tem, diferentemente das europeias, é voto divergente. Mas lá não se proclama tese. Portanto, o sujeito vota contra ou a favor o provimento do recurso e consigna a sua posição. Nós temos uma sistemática diferente. Nós votamos o caso e, depois, sendo repercussão geral, votamos uma tese. E o que sempre praticamos aqui é, mesmo derrotado no mérito do caso concreto, o ministro vencido vota na tese apenas para verificar se a tese espelha o que efetivamente foi decidido pela maioria. Agora, eu entendo, e acho que esse foi o ponto que o ministro Fachin quis assinalar, é que, às vezes, a tese, ainda que correta, causa um tal desconforto ao ministro que ele prefere não aderir, embora ela esteja expressando a vontade da maioria. Penso que seja essa a posição do ministro Zanin. Exatamente, senhor presidente. Eu não tenho dúvida de que a tese ela espelha o que a maioria deliberou. Agora, tal como ocorreu há cerca de 3 ou 4 semanas, quando decidimos um caso que envolvia a questão sindical, em que o ministro Edson Fachin também consignou a sua divergência quanto à tese, eu assim aqui o faço, na medida em que há uma distância entre a tese que está sendo colocada e o voto que proferi, reconhecendo a constitucionalidade da Lei 11.343, de 2006. Então, é só nesta Perfeito. parte da tese, Perfeito. sem prejuízo Então, da parte que toca a questão da gramatura, por exemplo, eu está totalmente de acordo. muito bem. Então, vou considerar aprovada a proposição 1 de tese do ministro Gilmar Mendes, com o registro da posição vencida do ministro Zanin e do ministro Luiz A Fux. minha posição tem uma ressalva só, é que eu aplico todas as sanções do 28. Eu acho que aí tem uma exclusão. Não, Vossa Excelência diverge, porque Vossa Excelência considera que é penal e o ministro Gilmar excluiu o item de natureza penal. Eu não estou criminalizando a conduta. Eu estou dizendo que é um teste ingênuos, o artigo é constitucional e, se ele é constitucional, todas as sanções são cabíveis. Certo, então, Vossa Excelência diverge. Então, Mas eu não divido para criminalizar. Tá certo. Com a divergência do ministro Zanin e do ministro Fux e do ministro Cássio.